Fala Mulher de hoje, nós vamos conversar sobre problemas das mulheres negras, mais especificamente saúde e violência. E como a pesquisa do IPEA informa que no período de 2003 a 2013, a violência cresceu no país entre as mulheres negras cerca de 54,2%, enquanto entre as mulheres brancas esse número diminuiu 9%. E esses números chegam a ser mais impactantes se a gente levar em conta só o Maranhão. Aqui, a violência nesse mesmo período de 10 anos cresceu 124%. É sobre isso que nós vamos conversar. O Fala Mulher de hoje está começando. Pelo último censo, 45% da população se declara negra. E não são poucos os problemas de toda essa população. E a gente nem poderia falar aqui nesse programa de todos eles. Por isso nós pegamos dois, saúde e violência. E para conversar sobre tudo isso comigo, eu convidei a Silvia Leite, que é assistente social e conselheira do Conselho das Mulheres, Maria Lúcia Gatto, que é bióloga e especialista em saúde da mulher negra, e Eliane Veracruz, que é do Departamento de Saúde da Mulher do Estado. Sejam todas muito bem-vindas. Vamos começar a nossa conversa. Vamos falar. Nós somos mulheres, vamos falar, né? É só mulher aqui, é só para falar. Sim. Saúde e violência. Vocês acham que esses são os temas mais, vamos dizer assim, eu não diria os piores ou os melhores, mas são temas que chamam mesmo a atenção da realidade Sim. da mulher negra? Sim. Com certeza. Nós podemos observar que entre as várias frentes que nós temos que atuar, principalmente estando no Conselho Estadual da Mulher, está ligado diretamente com as questões relativas à saúde e violência, porque elas marcam a vida das mulheres negras em especial. Na verdade, ela capta problemas, essas frentes captam problemas de todo o conjunto de mulheres. Mas em relação às mulheres negras, existe uma condição específica ligada aos marcos de violência. Nós contamos com problemas relacionados à discriminação, relacionados ao racismo, relacionados à violência doméstica, que acabam impulsionando esses números, que acabam dando uma maior menção a esses números, tornando muito complicada a nossa exigência, tornando muito mais tornando complicada a nossa exigência em tentar sanar problemas ligados à questão da violência contra a mulher, em especial em relação à violência contra as mulheres negras e em relação às questões de saúde. Nós temos doenças prevalentes relacionadas à população negra, nós temos números que infelizmente ainda marcam a vida da maioria das mulheres negras relacionados a questões como hipertensão, questões relacionadas ao diabetes e a determinados tipos de câncer e também a anemia falciforme. Então, esses números, eles não devem somente nos amedrontar, mas eles devem fazer parte de todo um conjunto de ações preventivas. Com certeza. Mas esses números me chocaram, assim, porque enquanto a violência, vou pegar só a violência de um modo muito particular, porque esse me chamou a atenção, enquanto a violência entre as mulheres negras no Brasil inteiro cresceu 53%, as mulheres brancas diminuiu. Quais são os fatores, na opinião de vocês, que levam a discrepâncias assim tão grandes? A gente vai de 53% de crescimento a 9% de decréscimo. Um dos indicadores que a gente percebe é a questão da denúncia. Nós, a população negra, tínhamos ainda intimidação porque uma grande parte desse número são trabalhadoras domésticas. Uhum. Então, a gente, quando passa a fazer as denúncias, a ligar por disques, a ligar para as ouvidorias, isso facilita mais essas mulheres chegarem a esses dados. A nós, IPEA, né, chegarmos também a esses dados. Uma das outras situações é quando ela entra com a porta aberta, ou a delegacia ou é a saúde, que é uma das portas abertas na questão da emergência,
está já lá, a gente trabalhou durante esses 13 anos também, acho que é bom indicar, que essa rede de mulheres negras que existe no Maranhão, no Brasil todo, vem impulsionando a devolução dessas denúncias, através das fichas de notificação. Então, isso também vem ajudando o recorte raça-cor. Então, o recorte raça-cor no Brasil ainda é pequeno, só IBGE. Hoje, de saúde e educação, as políticas básicas intermeiam essa política de raça-cor para dizer, vamos visualizar que mulheres são essas que estão sendo vulnerabilidades e sendo agredidas. Então, isso significa o quê, Eliane? Significa que essa não é, na verdade, um crescimento da violência de uma forma generalizada, mas é um crescimento das denúncias de uma situação que já existe. Já existe, é isso. O que nós estamos propagando as denúncias existem e a gente precisa dar volume a essas denúncias e dar resolutividade. Então, esses resultados chamar a atenção do que Silvia Gatto, a presidente, coloca. É chamar a atenção de todos nós que estamos com as políticas e estamos cidadãs para dizer, estamos com esses casos e precisamos resolver. Resolutividade. E aí, para isso, a saúde também tem seus aparelhos com esse olhar, buscando essa resolutividade da violência, por exemplo. Isso, a gente fica com as duas coisas interligadas, né? A saúde está ligada à violência, a violência está ligada à saúde. E a gente pode dizer que está recebendo essa resposta? Estamos. Assim, não estamos ainda 100% e não como nós, mulheres negras, estamos precisando que tenha resolutividade, mas nós estamos com a saúde enfrentando esse problema de cara. Né? Então, nós estamos hoje com nossos hospitais com a porta aberta, diferenciando a unidade básica de saúde, que são os municípios que organizam, e os estados, as maternidades, grande parte que são do estado, reorganizando este olhar e buscando esse desafio, e resolutividade desse desafio. Seja a mulher que foi violentada, que ela precisa do atendimento, não só psicológico, mas o atendimento de fazer os exames junto com o ML, ou seja, dela internada, precisando do autoatendimento de um serviço de que a gente chama de autocomplexidade. Mesmo assim, deixa eu continuar fazendo papel de advogado contra. Pode fazer. Excelente. A gente ficou com 54% do Brasil, aumentou o número de denúncias, por conta disso a gente chegou a esses 54%, indicando uma maior participação das mulheres na busca desses direitos. Mas e o Maranhão com 124%? Não, com relação aos dados do Maranhão, nós percebemos que os casos de feminicídio, que a lei de feminicídio é de 2015, Isso. mas os casos que antes de 2015 eram considerados homicídios de gênero, homem, o marido, ex-marido, ex-namorado, o cunhado, seja lá quem for, cometesse homicídio, esses dados, eles estão computados. Então, o Maranhão está aparecendo como um dos estados onde é o lugar onde a mulher tem mais risco de vida, com essa informação. E isso está baseado em quê? Nos dados da segurança pública e nos dados da saúde. Né? Então, quando eu coloquei para uma amiga minha esses dados, ela falou, não, mas será que isso é só violência doméstica ou inclui a violência urbana e os assaltos? Não. Fala em termos de feminicídio. Então, são mulheres que foram assassinadas pelo fato de ser mulheres. Então, esse 124 é bem específico. É bem específico, é Maranhão. Não é urbano, não. Quer dizer, a gente não está fazendo uma globalização. Não, a violência, aliás. Isso, casos de homicídio e feminicídio. Porque feminicídio é uma lei nova, em 2015, né? Então, antes era tudo homicídio. A lei veio agora, diferenciar. Quando a gente diferenciou uma coisa da outra, aparece. Que assusta. Aparece, assusta. E os casos não estão sendo, digamos, muitos dos casos não foram julgados e os autores não foram presos. Então, nós temos o caso que, para nós, enquanto militantes, enquanto profissionais, é o caso da Francisca, lá em Miranda, que até foi preso no suspeito, já foi solto, o caso não foi resolvido. Uma mulher brutalmente assassinada, degolada, estuprada e jogada numa lama que nem um animal, né? E não foi resolvido. Então, nós temos vários casos que ainda não foram solucionados e que é importante, como a Lúcia falou, o Conselho, como controle social, buscar dentro das políticas públicas a resolução, a solução para esses casos. E como é que a gente busca isso, gente? Através da organização. Hoje, o governo do estado criou a coordenadoria das delegacias de mulheres do Maranhão, né, que envolve todas as delegacias. Nós estamos tentando fazer esse fluxo com a delegada Kazumi, porque os casos que chegam no caso, eu sou do Socorro 2, atendemos muitas mulheres em situação de violência. Então, esses casos que antes ficavam
com o delegado não mora no município, o caso fica assim, cai no senso comum. Hoje a gente faz uma conexão direta com essa delegada para que esse caso realmente seja investigado, para que esse caso realmente seja averiguado. Então, facilitou. Foi criada a Delegacia de Feminicídio no estado do Maranhão, né? Então, essa delegacia vai estar responsável por esse trabalho. Nós temos uma articulação da Secretaria da Mulher junto com a Delegacia de Feminicídio para realmente discutir essa política. Então, assim, nós, enquanto controle social, temos que estar articulado com essas instâncias do poder público para que essas soluções, para que essas respostas sejam dadas. Porque, assim, nós somos a maioria da população. Em termos de Maranhão, nós somos 80% da população do Estado. Então, se nós somos a maioria da população do Estado, nós somos aquelas mulheres que estão em casa apanhando, que estão na rua apanhando. Então, está aí a maioria que não está tendo a voz e a vida. E mesmo com essas denúncias, eu ainda considero que esses dados são muito maiores. Quer dizer, uma unidade como o Socorrão 2, que tem o serviço de atendimento para situação de violência, no primeiro semestre nós tínhamos 120 casos, no primeiro semestre de 2017. Aí você inclui a violência doméstica, a violência sexual e a violência urbana. Você junta esses três tipos, a violência doméstica ela vai a 82%. Né? Isso, desses três casos, a violência doméstica continua sendo a maior sempre. Isso. Então, esses são os casos que chegaram lá. E os que não chegam? Verdade. Que ficam no espaço doméstico, no espaço privado. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, eu acho que quando a gente trabalha com esses números e eles começam a nos assustar e eles mostram esses descompassos, é importante lembrar o papel da sociedade civil em relação à construção também desses dados. Acho importante lembrar aqui que muitas de nós fazemos, além de hoje estar na presidência do Conselho Estadual da Mulher, nós fazemos parte, estamos nesse conselho porque fazemos parte de grupos e de entidades ligadas à sociedade civil que trabalham com a questão da mulher negra. Então, por exemplo, vários grupos, entre eles o Grupo de Mulheres Negras Mãe Andresa, trabalha no Estado, mas trabalha articulado com uma rede de articulação nacional de mulheres negras, trabalha articulado com as mulheres negras, com a rede de mulheres negras do Nordeste. Então, isso tudo permite que a gente também crie condições de proporcionar um outro tipo de leitura, de trazer também, via sociedade civil, os números para provocar o aparecimento e a criação de políticas públicas do Estado. Quer dizer, a gente não quer uma política ligada a esse ou aquele governo, atrelada a esse ou aquele governo, mas quer estabelecer que isso seja realmente uma política de permanência, são políticas de Estado. Né? Então, é esse o nosso papel hoje também, enquanto Conselho Estadual da Mulher, é o fortalecimento dessas políticas, o acompanhamento dos casos de violência, o acompanhamento das situações ligadas à questão da violência, ele é papel preponderante do Conselho, também junto com as outras entidades, junto com outros organismos, como Fórum Maranhense de Mulheres, entre outros organismos. Então, é muito importante que se perceba que a construção desses dados, ela também perpassa pela organização das mulheres no Estado. E essa organização, ela que fortalece e dinamiza as ações que esse Conselho Estadual da Mulher vai ter. Nós não estamos... Você está falando muito na questão da fiscalização ou da observância dessas políticas públicas. Sim. Mas a gente tem muitas políticas públicas para fiscalizar? Temos. Todas as políticas, elas precisam ser. Eu quero dizer, a gente já tem uma quantidade significativa de políticas públicas voltadas para a mulher que a gente diga, a gente já está bem servido de políticas públicas, a gente precisa só fazer com que elas entrem. Efetivar, é isso. Não, a gente poderia, enquanto Estado do Maranhão, Silvia, dizer que a gente tem as políticas hoje, mas a gente precisa... Chega mais para trás, a gente olhar direitinho. A gente precisa ainda mobilizar para que essas políticas cheguem efetivamente dentro da ponta. Então, exemplo, a política do trabalho e renda, que a gente não colocou aqui, a gente está aqui segurança e saúde. Mas a política de trabalho e renda para essas mulheres que foram vítimas de violência doméstica, ela é importantíssima. Garantir a elas o serviço que ela possa, não só ir para o trabalho, mas qualidade de vida para seus filhos. Isso. Porque uma grande parte dessas mulheres, às vezes, vão ao trabalho doméstico, são domésticas, são diaristas,
mas não tem onde deixar o filho. Não tem creche. Então não tem uma creche. Então junta-se com a educação, que é o que a gente estava falando ainda agora. Por exemplo, a questão do feminicídio hoje no Maranhão ainda impacta de nós nós maranhenses ainda sermos machistas. Então a gente impacta de que aquela mulher ela é meu dono, ela é o meu objeto, e eu sendo meu objeto eu faço dela o que eu quero. Então impacta na educação uma política que tem abertura para olhar diferenciado uma educação que ainda é uma educação fechada. Olha só, com a medida que a gente vai conversando, a gente já vai para outro ponto, porque são tantos pontos interligados, mas mesmo assim, a gente vai fazer uma pausazinha, eu vou fazer um intervalo e a gente volta já para continuar conversando no Fala Mulher. Estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco do Fala Mulher e a gente continua falando aqui das mulheres negras, problemas, soluções, alternativas para esses problemas, e a gente pegou um gancho interessante de políticas públicas. Eu lembrei que a nível nacional foi extinta a Secretaria da Mulher. De que forma isso impactou nas políticas desenvolvidas dentro dos estados? De alguma forma isso afetou? Como é que aconteceu? Olha, na verdade a gente está diante de um impasse, não é? Nós estamos diante de um panorama onde houve um desmanche, né? E esse desmanche, ele, infelizmente, ele tem sido orquestrado pelas alças do próprio governo federal, na medida que ele desmonta os organismos que nos representam. E que, na verdade, esses organismos, eles foram construídos exatamente para dar suporte e sustentação às políticas que precisam acontecer. E que no Brasil ainda lidam com a perspectiva de se criar possibilidades para que a dignidade humana se estabeleça de fato entre os seus cidadãos. Então, na verdade, nós estamos num momento de contraponto, onde nós temos um processo político que, infelizmente, não representa os desejos da sociedade civil, as perspectivas que a sociedade civil tem que alcançar, mas, por outro lado, nós também temos hoje, principalmente falando enquanto movimento de mulheres negras, nós temos a participação no movimento social que consegue trabalhar com as normas de empoderamento da mulher negra, que consegue trabalhar com as condições de fazer uma leitura e de fazer uma análise de dados que seja pertinente para que a gente alcance as políticas que a gente necessita. Quer dizer, de alguma forma ela não impactou tanto porque os estados já tinham consolidado essa política através desses conselhos estaduais. Vocês todas fazem parte do Conselho Estadual da Mulher, né? Então, esse conselho aqui, a gente pode dizer que ele já era forte o suficiente para manter as políticas que a gente já tinha, apesar do desmonte. Porque, mais ou menos assim. Porque a questão hoje da mulher, né, apesar da Secretaria Nacional tenha dado uma grande contribuição para esse fortalecimento através da sociedade civil, ela se tornou uma ação de Estado. Então, extinguiu a política nacional, a Secretaria Nacional. Mas o Maranhão tem a Secretaria de Estado da Mulher, que está fazendo o trabalho do município, o trabalho articulado com a saúde, o trabalho articulado com a direitos humanos, o trabalho articulado com a igualdade racial. Quer dizer, por quê? Porque a sociedade civil organizada abraçou a causa. Então, juntas, poder público, sociedade civil, tem um objetivo. Isso. E por mais que o governo federal, o governo Temer, tenha desmontado, ter colocado a secretaria como hoje uma assessoria, a coisa está acontecendo. Então, assim, nós vamos inaugurar no Maranhão, em São Luís, a Casa da Mulher Brasileira, dia 15 de agosto. Foi preciso forçar a barra a nível de assembleia, a nível de parlamentares federais, para que o governo federal, a secretaria, entendesse a necessidade desse espaço. Quer dizer, enquanto esse espaço está fechado, as mulheres ficam invisibilizadas. As mulheres ficam impedidas de ter seu atendimento. Então, assim, vai inaugurar dia 15. Você vai ver os casos que vão chegar lá, porque é um espaço que vai reunir a Delegacia da Mulher, vai reunir a Defensoria, vai reunir o Centro de Referência, a Procuradoria, quer dizer, a mulher, no espaço dela, vai resolver
as suas grandes questões, né? E isso articulado com a saúde, porque tem casos que a mulher vai para a saúde e que ela precisa ser atendida para poder ser encaminhada, e vice-versa. Quer dizer, mesmo com o desmonte do governo federal, a consciência política de que nós precisamos estar articulados para que a gente possa estar dando resposta, foi necessário o Maranhão tomar essa posição. A gente ficou, então, com essa articulação estadual. Saiu a nacional, entrou a estadual mais fortalecida ainda. E essa ramificação para os municípios, a gente consegue manter essa unidade de funcionamento? Olha, gente, nós estamos esse processo, como a Silvia já colocou, tanto a Secretaria de Estado da Mulher, como nós conselhos, e nós que estamos também na militância, seja em organizações não governamentais, seja nas outras secretarias, o nosso caminhar, o nosso ego aonde estivermos, temos que procurar esse mecanismo e fortalecer. Então, nós fazemos isso enquanto políticas públicas e enquanto organização não governamental. Então, nós estamos saindo de um processo de que eram 30 apenas secretarias da mulher para organismo para 80. Ainda é pouco no estado, que é 217. Mas estamos agora em um ano. Então, a gente já avançou. E aí bastante. a gente está já com uma organização de um evento para que até do final de 2017 que nós estamos, nós aumentamos pelo menos 25%. Não vamos chegar aos 217, que é o nosso sonho, mas nós estamos ainda. A gente fica sonhando, gente. A gente vai realizando e continua sonhando, né? Isso em pouco tempo. Isso em pouco tempo. Isso que a gente já andou bastante. Isso a gente dá impacto nas conferências da mulher que nós tivemos ano retrasado, que aumentou também esse número, e hoje nós estamos saindo de uma conferência nacional de saúde, estadual de saúde, então, caminhando para a nacional. Fortalecendo esse processo todo de mecanismos. Então vamos falar de saúde, já que a gente está saindo de uma conferência de saúde. Se eu perguntasse assim, qual é o principal problema que a mulher negra enfrenta nessa área? Teria alguma coisa assim, bem específica, ou ela está tão difusa que não dá para escolher um só? Nosso grande desafio hoje, eu sou da área da saúde, é que os próprios profissionais da saúde assumam o seu papel enquanto profissionais da saúde. Dentro dessa realidade. Porque eu estou aqui em São Luís, eu atendo casos de outros municípios que essa mulher podia ter sido atendida lá. Aí, por que não atendem essa mulher vítima de violência lá? Porque o agressor pode ser uma pessoa conhecida, então eu não vou me comprometer, eu vou mandar para São Luís. Então ela está com o braço quebrado, ela foi baleada, então nem manda a notificação, a paciente vem sem a notificação, para não se comprometer, vem só com o encaminhamento médico, e aqui nós temos que fazer tudo, a notificação, o relatório, e fazer a devolutiva para o município, né, que a gente está conseguindo fazer articulado com as delegacias de mulheres. Tivemos um caso recente de Viana, uma mulher que teve filho há 2 meses, que o marido quebrou a perna dela e mordeu. Ele foi preso, e mesmo preso, ele ameaçava a família inteira. E ela aqui, no Socorrão 2, desesperada com essa situação, nós tínhamos que intervir como relatório situacional, mandar todo o kit para a delegada, coordenadora, delegada Casou, para encaminhar para Viana, para acionar logo a promotoria. Por quê? Uma criança de 2 meses ficou sem a mãe, quer dizer, ele impediu o direito da criança de ser amamentada, ele impediu a mãe de exercer a maternidade. E ela foi violentada, né? Quer dizer, teve a tíbia quebrada, fez o primeiro procedimento de Socorro 2, foi transferido para o Dutra, onde fez 2 cirurgias no Dutra. Gente, o que aconteceu com esse homem? Ele está preso. Agora ele está preso, e toda essa documentação foi encaminhada para a promotoria. Por quê? Essa ação da saúde, ela facilita no inquérito, porque são provas cabais de como ela chegou, do que foi feito, porque perceber, porque ele fica preso 90 dias e vai solto, e aí? Então agora vai ter que ter um julgamento, porque ele atingiu mãe e filho. Né? E a gente pode dizer que esse é um caso isolado ou pontual, Silvia? Não, isso é um caso que tem ocorrido, eu estou falando para você. Não é uma coisa que acontece lá de vez em quando. Não, nós temos uma estatística do Socorro 2 alta. No primeiro semestre foram 120 casos. E nós estamos fazendo esse trabalho articulado, né, com a coordenadoria das delegadas, né, para que isso não fique como uma coisa comum lá no município de origem da vítima, porque para nós é violência, mas lá no município eles brigam, é uma coisa de casal, briga de marido e mulher. Mas ainda tem essa ideia de que briga de marido e mulher. E a gente tem que desmanchar isso com a ideia de que mexeu com uma, mexeu com todas. E uma outra coisa também que é importante que a gente coloque é a necessidade do recorte, o recorte étnico, desde a ponta, desde a situação do acolhimento, do atendimento. Por quê? Porque quando a gente vai fazer análise, tanto dos casos relacionados à violência,
quanto dos casos relacionados à prevalência de doenças crônicas ou ainda de casos em situação aguda, você vai, ou ainda em casos relacionados à contaminação e etc., a gente não tem os recortes que precisa relacionado à questão étnica. Eles são importantes porque para a gente esclarecer, quando você fala em recorte, você está dizendo exatamente o quê? Eu estou querendo dizer que tem que identificar, tem que haver a identificação desde a hora da entrada e do acompanhamento, porque existem especificidades ligadas à saúde da mulher negra que precisam ser acompanhados desde a hora que essa mulher entra. A questão da saúde mental, né? Então, assim, saúde mental é um outro desafio para nós. Por quê? Uma mulher que sofre violência, ela precisa ter esse acompanhamento psicológico. E se a rede não está preparada para atender essa mulher, que ela não vai para lá para tomar um medicamento, tá já preta. Ela precisa ser apoiada no seu estado psicológico e não medicação pesada, né? Isso que você está falando. Então, esse também é um grande desafio dentro da saúde. Então, as mulheres, nós temos hoje o centro de referência de atendimento na situação de violência, que nós encaminhamos os casos, principalmente casos de violência sexual. Mas é preciso que a saúde do município e a saúde do estado tenham essa visão. Então, o nosso desafio também de saúde é fazer com que a saúde mental entenda que a questão da mulher que sofre violência é uma questão específica dentro da saúde mental. Porque ela precisa desse suporte emocional, ela precisa fazer o atendimento inicial e subsequente, como o centro de referência faz. Tem várias sessões que até ela poder se fortalecer. Então, esse ano, nós atendemos no Socorrão 2 5 casos de violência sexual, que nós encaminhamos essas mulheres para o atendimento no centro de referência. Elas estão dando o retorno porque estão sendo atendidas, estão sendo acolhidas, estão sendo orientadas e o processo está caminhando na justiça. Para que esse ciclo de violência ele não volte. É porque ela precisa estar fortalecida. Mas esse é um suporte que estaria acessível a todas as mulheres? Público, né? É público. No caso do centro de referência, ele é público para dentro da capital. Isso. Ele existe na capital. Agora, o que nosso movimento, enquanto conselho, é fazer ter centro de referência nos municípios. Né? E aí, o que a gente sempre está chamando a atenção é que as unidades básicas de saúde, que é nosso suporte de saúde, ele compreende que esse profissional ele precisa atender, ele precisa preencher essa ficha, que lá na ficha tem o recorte raça-cor, que é interessante botar nessa ficha para o Sistema Nacional Visual Estadual, nacionalizar. Não é uma realidade. É uma realidade. Não, assim, nem todo mundo está no instrumento, mas o profissional não executa. No caso da mulher indígena, em 4 anos, com esse atendimento no Socorrão 2, eu atendi 2 mulheres indígenas. Por quê? Porque o conflito dela com o companheiro dela é visto como cultural. Então, só vem pra cá quando é uma situação muito complicada. Como teve o caso que ele quebrou o braço, queimou, e depois ele veio com a psicóloga da saúde indígena para pedir perdão para ela, para pedir desculpa, só que ele não está notificado, foi violência. Aí, por sorte, tinha uma outra indígena que falava a mesma língua dela, e ela relatou que ela passava por isso. Então, assim, a violência da mulher indígena é muito pior do que a mulher negra, porque ela não está tão visibilizada. Ela tem um aspecto não é que ela não cultural. Exista, não. Esses 2 casos não significam que aconteceram 2 casos. Então, ela está invisível. A mesma coisa, aquela questão, quando nasce uma criança indígena com problemas físicos, ou matam a criança, ou a mãe tem que sair da comunidade indígena. Como em Brasília. Brasília tem uma comunidade só de mães que saíram com seus filhos que tinham um problema físico. Porque se ficasse na deles, eles iam ser mortos. É questão cultural. Olha então, só, e a gente pensa que isso são coisas que já foram ultrapassadas. É cultura, essa questão do ciclo da vida. E essas coisas todas já ficaram para trás, que a gente atingiu. É por isso que é necessário. São todos iguais, né? É por isso que é necessário que a gente também, enquanto Conselho Estadual da Mulher, passe a fazer a questão do reconhecimento das possibilidades nas regiões, nas várias regiões do Maranhão. Então, a gente tem pensado e tem trabalhado na construção de instrumentos para isso. Por exemplo, no momento nós estamos nos preparando para trabalhar no dia 27 de setembro com um grande encontro
dos conselhos municipais, que é exatamente para que a gente tenha essa visibilidade, para que a gente consiga fazer a geografia desses conselhos e das ações que são ali estabelecidas e tentar fortalecer as várias iniciativas, para que elas não fiquem atreladas a esse ou aquele gabinete, a essa ou aquela instrução política dessa ou daquela região. Então, há uma necessidade. Então, esse também é um dos papéis que o Conselho tem. Por outro lado, também existe a necessidade da gente estar garantindo sempre esse contraponto. O conselho ele só se faz porque enquanto elemento provocador também. Esse é o papel. Esse é o papel que a gente traz. Eu acho que isso é que deve caracterizar a nossa ação no Estado. No momento, nós estamos fazendo uma série de reuniões, né, ligadas já ao estabelecimento, à compreensão do como as secretarias trabalham, para que a gente também possa chegar em determinadas áreas já escolhidas por nós, com essa dinâmica de saber que suportes serão esses, e fazer exatamente essa mediação entre o que já existe como programa, como coisa estabelecida, e o que precisa chegar na rede de cuidados, o que precisa chegar na ponta. A importância desses conselhos municipais que tem um olhar mais apurado exatamente, de cada município, né? Mas isso nós vamos continuar falando no outro bloco, porque, de novo, eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente volta já com Fala Mulher. Estamos de volta e esse já é o nosso último bloco de conversa aqui. Que pena, né, gente? Mas já é o nosso último bloco de conversa aqui sobre problemas de mulheres negras, problemas de todas nós, na verdade, porque à medida que a gente vai conversando aqui, a gente descobre que os problemas não são só de mulheres negras, é um problema de todas as mulheres. E a gente tem que aprender a falar. É isso que a gente está falando aqui, é isso que o Fala Mulher está fazendo, botando tudo que é mulher para falar. E a gente estava falando, Lúcia, eu achei interessante quando ela falou das particularidades de cada cultura, o Conselho, ao mesmo tempo em que faz essa macro política pública de saúde ou contra a violência, seja lá de que for, ela precisa estar atenta a essas particularidades de cada cultura, seja indígena. Você estava me relatando um caso aí de ciganos que eu achei super interessante, não é? Né? Como é que foi mesmo? Me conta direitinho. Foi uma jovem adolescente de 13 anos, né? Que ela foi prometida ao marido, eles casaram, inclusive verificamos as fotos e tal, e ela teve o bebê na maternidade. E quando chegou, porque geralmente o que a saúde diz? Menor de 15 é considerado estupro e vulnerável, isso é a norma técnica, né? E aí, será que aconteceu? Não, mas é casada. Como é que aí ficou a psicologia, serviço social? Eu digo, não, ela disse que ela é cigana, então a cigana, eles têm uma outra forma. Então vamos ver por essa ótica. Aí já precisa esse olhar diferenciado. Isso, que é a questão cultural. E aí ela teve o bebê, parto normal, a família veio, aí apresentou a certidão de casamento. Parto normal, 13 anos. Parto normal. Então, assim, isso tudo é algo que a gente precisa estar identificando, né? Porque a norma técnica diz uma coisa e a cultura vai... A cultura diz outra, mas isso não atrapalha um pouco o trabalho do Conselho? Por outro lado... Não atrapalha não, dificulta o que eu quero dizer. Por outro lado, há uma necessidade de entendimento de que pode existir todo um subtexto relacionado à violência atrás dessa percepção, dessa pseudocultura, dessa pseudonoção de cultura. E a gente tem no Maranhão situações que são extremamente graves relacionadas à questão da saúde e à questão da violência relacionada às meninas, né? Às adolescentes. Que não é cigana, que são gerais. Então é importante que a gente sempre esteja atento a essa situação, porque atrás do invólucro da questão cultural, nós podemos ter casos que ameaçam a vida, que ameaçam a segurança, que ameaçam a qualidade de vida de uma geração. No caso nosso, relacionado específico das mulheres negras, nós já temos
toda uma sequência de problemas relacionados aos direitos reprodutivos, como é que eles chegam, relacionados à questão ligada, relacionada à questão da maternidade e também voltada para a questão que nós entendemos que deva ser mais comentada, que é relacionada à descriminalização do aborto. Isso eu queria saber, como é que essa questão do aborto, que ela já é polêmica por natureza, na questão das mulheres negras, ela tem um significado maior, quer dizer, ela tem uma potencialidade maior? O índice maior de óbito, no caso de aborto, são de mulheres negras. Por quê? A política por saúde garante o aborto legal. O que é o aborto legal? É o aborto previsto em lei. O que acontece? Essa informação muitas vezes não sai da instituição de saúde, não chega na comunidade e as mulheres se submetem ao aborto clandestino e morrem. Exato. No mês de maio e no mês de junho, nós tivemos 2 casos na maternidade Benedito Leite, que as jovens, uma de 23 anos de junho, foram a óbito porque o aborteiro usou soda cáustica. Meu Deus. Então, você tem uma instituição com todo o aparato de atendimento médico, só que não chega, então é mais fácil ir no clandestino. Essa é a dificuldade de informação, seria de acesso à informação e não ao serviço. E também algo que não é falado. Isso. Só para completar. Então, no primeiro semestre de 2017, nós tivemos na Benedito Leite 570 casos de curetagem, tá? No primeiro semestre? Só no primeiro semestre. Então, o que significa? Que 570 570 foram lá para fazer o procedimento de curetagem. Umas teve aborto espontâneo, né? O bebê já tinha falecido por questões biológicas, foram fazer. Mas as que chegaram com restos ovulares, quer dizer, restos de aborto, dá um total de 72,tanto%. Então, é alto para uma unidade só. Então, por que elas estão indo a essa maternidade? Porque a maternidade está com uma estrutura humanizada, um acolhimento humanizado, mas muitas vão para os aborteiros. Apesar dessa humanização, o acesso à informação não deixou que elas chegassem para fazer o aborto até legal. A questão que a gente tem que relevar aqui, a questão religiosa. A questão religiosa ainda é pesada aqui no Maranhão. Que pode ser levado e tem um detalhe, se no caso, nós atendemos também uma jovem, teve vários casos de estupro ali na reserva da Piracó. Uma dessas mulheres esteve conosco, ela já estava com 5 meses de gestação. Ela falou, eu não quero esse filho, eu não quero, e ela estava realmente descompensada. Fizemos todo o acolhimento dela, que ela tinha direito de ter e doar para adoção, porque a lei diz, se a gestação ocorrer até os 9 meses, a mãe pode doar essa criança. Então foi feito todo o procedimento, atendimento psicológico, e foi para adoção. Ela nem viu a criança, porque assim, o instinto materno é muito forte. Ao mesmo tempo que rejeitava, quando vê, quer. Então, assim, foi acertar tudo isso e foi para adoção, né? Então, ela teve atendimento, mesmo até o final. Falou, se não resolver, eu vou me matar, porque eu não quero. Então, foi toda uma conversa para preservar a vida dela, porque ela estava realmente descontrolada. A psicologia fez sua parte, a serviço social fez parte, e ela teve o bebê e foi para adoção. Então, assim, o aborto legal, o prolongamento da gestação, ela dá à mulher a possibilidade de ter ou não ter esse filho, e se tiver, ter um respaldo legal de ir para adoção. Agora, o que nós vemos na realidade? Um alto índice de mulheres que morrem, mulheres negras que morrem por cometer aborto. Muito alto. É importante a gente dizer que a criminalização do aborto nos mata. Isso. Né? E isso eu acredito. A criminalização frase, né? Do aborto nos mata. Porque ela tira de nós a legitimidade sobre o nosso próprio corpo, sobre a nossa sexualidade, sobre toda a potência feminina, sobre o direito de escolha, sobre as possibilidades que ela tem de se ver enquanto cidadã, dona do seu próprio corpo, dona das suas possibilidades de vida. É ela quem tem que escolher, porque nós sabemos que faz parte também da política para a saúde da mulher, para a saúde da mulher, que ela exerça a sua potencialidade em todas as áreas, principalmente no que diz respeito ao seu equilíbrio e ao seu corpo. Nós não podemos mais discutir se concordamos ou não concordamos.
Não é a política pública, ela tem que estar à disposição de quem precisar. E a mulher negra, infelizmente, ainda, até porque o suporte educacional dessa mesma mulher negra também é precário. Então, por exemplo, enquanto nós não pensarmos na questão educacional como um grande aporte para que essa menina, para que essa jovem compreenda que direitos ela tem em termos de reprodução, em termos de atendimento e em termos de escolhas pessoais, que na verdade vão ser refletidas no coletivo, nós não podemos nos dar como satisfeitos. Mas aí a Eliane tocou num assunto aqui muito interessante, a religiosidade. De que forma ela impacta nessa decisão? Muitas vezes ela impacta quando a mulher ela tem um processo de que ela entende que a religião é acima da política pública, mas na verdade a política pública tem que estar acima da religião. Quando ela implica que muitas dessas mulheres que foram lá são evangélicas, tem esse recorte, e que dentro desse recorte a proibição faz com que essa mulher ela não se visualize enquanto pessoa, ela se visualiza enquanto uma religiosa. E que a sua cidadania, ela não impacta. Então, isso é complicado. E esse tema... Só rapidinho, Silvia, também. A gente quer também lembrar, na fala da nossa presidente, de que essas políticas públicas da saúde reprodutiva das meninas, elas estão porta aberta nas unidades básicas de saúde. A unidade básica de saúde está preparada com os seus mecanismos, com suas distribuições, dos seus insumos, para garantir que essa saúde reprodutiva ela seja acompanhada, seja através de debate, seja através de roda de conversa, seja através do atendimento com a médica, com a enfermeira. Isso a gente precisa, neste programa, fazer valer que essas meninas procurem com qualidade seu serviço e denuncie quando caso não existe. Ela precisa saber que tem suporte e ainda mais, dentro da própria saúde existe um mecanismo chamado saúde e educação, que entrelaça a educação com a saúde para que essas conversas, esse bate-papo chegue dentro da educação e que faça valer direitos. E que a gente pede muito a ajuda desse programa, de que denuncie casos que não tenha. Por quê? Porque é isso que os conselhos estão aprimorando cada vez mais para ir lá fiscalizar, para saber por que o município não está, porque as unidades básicas estão lá. A violência obstétrica. Ela se emocionou, foi um assunto tão delicado que ela acabou se emocionando. A nossa educação ainda tem um valor primordial para trabalhar a religiosidade, para trabalhar a formação, trabalhar caráter, de entender que o profissional ele está ali para servir. Independente se ele é evangélico, de qualquer religião, mas que ele está lá para servir, para atender e de qualidade. E se não atende, tem lugares que a gente tem mecanismo de denúncias, como as ouvidorias. E outro mecanismo de denúncia, gente, só para lembrar, é a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa. Ela está recente, ela está funcionando. Qualquer denúncia pode ser encaminhada para a nossa Procuradoria, que com certeza, a partir dali, a gente vai, através da deputada Valéria Macedo, que é a presidente da Procuradoria, ela com certeza vai achar os mecanismos certos de encaminhar essa denúncia para que ela seja apurada. Tem dificuldade? Liga para qualquer ouvidoria, a Procuradoria da Assembleia, todo mundo vai estar disposto a ajudar. No caso da violência obstétrica, que é uma violência invisível, essa é a mais invisível das violências, porque ela ocorre no espaço institucional, que as mulheres também denunciem. Se o médico não tratou bem, se a enfermeira não tratou bem, assistente social, psicóloga, quer dizer, às vezes a mulher está lá numa situação de vulnerabilidade, porque ela já tem um problema em casa. E chega na instituição, trata mal no acolhimento, trata mal no procedimento, assim. Ela já vem fragilizada, pronto. Esses casos também precisam ser denunciados, porque eles existem, né? Só que ele é pouco divulgado, porque a mulher se sente na mão daquele médico que está ali, que às vezes é até um cavalo. Que até tem um texto chamado cavalo batizado. Ele não olha nos seus olhos, ele não lhe atende, ele não lhe respeita. Quando ele está no particular, ele é um santo, um anjo, mas no público ele é um capeta. Então, essas coisas, as mulheres têm que denunciar sim, porque isso é uma realidade também. Então você já sabe, qualquer cavalo batizado que você encontrar pelo caminho, que for lhe prestar atendimento, procure o nome deste cavalo, ele vai ter um nome. E denuncie, simples assim. É através da denúncia que se chega à resolução dos problemas, não é isso? É triste dizer que em 2017 nós temos ainda que trabalhar questões
fundamentais que ameaçam a nossa vida. Mas enquanto houver essa necessidade, é isso que nós estaremos fazendo também. E a gente aproveita para falar também, está terminando, isso, mas no mês de agosto a gente também vai trabalhar a Lei Maria da Penha, exato, que está comemorando. Que a gente nem chegou a falar, mas lá, mas é oportunidades. Estamos ligando, né? Tudo junto. Lembrando que a Maria da Penha ainda não nos alcança enquanto mulheres negras na sua totalidade. Achei um tema para um novo debate. Vamos ver. Agosto. Vamos conversar sobre esse alcance da Lei Maria da Penha. Que a gente fala tanto, que a gente for ver na prática, é uma conquista. Tanta coisa para a gente discutir, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu fiquei chocada com muita coisa que vocês disseram aí, mas é bom a gente tomar conhecimento de tudo que acontece. É através de papos como esses que a gente toma conhecimento da nossa realidade e continua dizendo, nunca aquela placa ali, aquele cartaz ali foi tão fundamental. Não fique em silêncio. Exato. A denúncia é isso, não fique em silêncio. A situação incomoda, denuncie. Muito simples. Tem a Delegacia da Mulher, tem a Procuradoria da Mulher, tem a Ouvidoria, quase, tem a Defensoria. Tem o Casa da Mulher Brasileira, a partir de 15, que é uma luta nossa. Né? Tem muitos pontos de apoio onde a mulher pode buscar socorro, pode buscar ajuda e vai ter o suporte sempre esperando por ela para acolher, para dar esse carinho, vamos dizer assim, né? Que a gente precisa para resolver os problemas do dia a dia. Gente, muito obrigada. Silvia Leite, Maria Lúcia Gata, Eliane Veracruz, muito obrigada pela participação de vocês nesse programa. Muito obrigada. A gente está à disposição. Agradecemos a atenção de todos os telespectadores da TV Assembleia. Muito obrigada. Bom dia. E esse programa, o Fala Mulher, é feito com a parceria da comunicação com a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa e por isso a gente vai estar sempre aberto aqui a sugestão, a qualquer assunto que você quer ver discutido nesse espaço, pode enviar sugestão para a gente vai receber também com todo carinho e quem sabe vamos discutir com você na sua comunidade, onde você estiver, onde o problema estiver incomodando. Tchau e até o próximo Fala Mulher.